Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler os 8 primeiros versos desse capítulo. Eu peço que, em reverência à leitura da palavra do Senhor, nos coloquemos em pé. Eu lerei e depois vou orar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 8. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Feche os seus olhos, vamos buscar ao Senhor. Nosso Deus, a Tua palavra está aberta diante de nossos olhos. Talvez o nosso coração não deseje ouvi-la, mas nós reconhecemos o quão necessário é que a instrução da Tua verdade chegue à nossa mente e ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai, enquanto esta verdade é apresentada diante de nós, a fim de que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir em nossa consciência, a fim de conduzir-nos dentro do Teu caminho. Que Ele tenha a liberdade de fazer como lhe convém. É o que nós rogamos em nome de nosso tão grandioso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. O tema que escolhi a esse texto é os males da imoralidade e por que devem os salvos evitá-los. E, mesmo que eu já tenha falado e apresentado a exegese desse texto a vocês, sempre é bom e necessário que nós relembremos os seus pontos principais. Sempre é bom que nós olhemos especificamente para o texto e entendamos o que ele nos descreve e o que ele nos aponta. Então, primeiramente, há aqui um relato, uma denúncia do apóstolo Paulo quanto a um pecado na igreja em Corinto. E esse relato é claro quando ele diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal. A palavra fornicação, ela vem do grego que nós vamos identificar esse radical grego na nossa língua de forma muito fácil. No grego é porneia, de forma que tudo aquilo que na língua portuguesa pornográfico nesse sentido vem dessa palavra. E o que ela tem sentido é a manifestação explícita da imoralidade. Ou seja, quando a imoralidade, de forma explícita, ela é demonstrada na vida de alguém. E este caso de imoralidade entre os coríntios, Paulo diz que nem ainda entre os gentios se nomeava, ou seja, houve um caso dentro da igreja em Corinto que sobrepujava aquilo que acontecia até na sociedade de Corinto, que era uma sociedade marcada pela imoralidade. Então a igreja de Corinto se submeteu a uma condição de prática de uma imoralidade dentro da igreja que era estranho até os padrões de uma cidade como Corinto. E este pecado era que havia um homem que possuía a mulher de seu pai. Possuir aqui refere-se a relações íntimas, e a mulher de seu pai trata-se da sua madrasta. Então isso ocorreu dentro da igreja, e o que preocupou firmemente Paulo foi a reação da igreja a isso no verso 2. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter tido dentre vós tirado quem cometeu
tal ação. A palavra ensoberbecido tem o sentido de inflado, de orgulhoso. Ou seja, esse pecado era de conhecimento da igreja, era de conhecimento das pessoas que congregavam ali, e ele foi tratado como um fato corriqueiro, sem que a igreja tomasse atitude nenhuma em relação a isso. Ou seja, a igreja estava negligenciando realmente quanto à santidade da comunhão em Cristo. E o que foi que Paulo fez? No verso 13, então, Paulo diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, ou seja, ele não estava fisicamente presente em Corinto, já determinei como se estivesse presente, e isso ele faz pela sua autoridade apostólica, que o que tal ato praticou, verso 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, era um ato comum e concórdia entre todos eles. O verso 5 diz qual é a questão que envolveria aquilo. Seja este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A palavra entregue tem o sentido de transferir para a esfera e poder de Satanás. Era uma palavra usada quando havia, por exemplo, uma traição militar, quando alguém traía o seu país. Então ele estava entregue à esfera e poder de Satanás, e aquilo que Paulo entendeu e fez nessa questão é que a disciplina daquele homem, ao afastá-lo da comunhão com a igreja, então o colocava à mercê daquilo que Satanás faria com ele. Ele não perderia sua salvação, mas certamente sofreria as consequências da sua imoralidade. E por isso, então, Paulo vai continuar dizendo que não é boa a vossa vanglória, aqui no verso 6. A palavra boa quer dizer não é apropriada, e vanglória é aquilo que a pessoa se orgulha. Então ele está dizendo, não há nada belo, não há nada elogiável, não há nada apropriado na atitude que vocês tiveram diante disso. Ou seja, não há nada a elogiar a igreja de Corinto diante da questão que eles enfrentaram e diante da forma que eles enfrentaram esta questão. Irmãos, assim, relatando o texto, nós chegamos aos problemas tratados no texto e problemas que acabam por atingir também a nós, ou seja, estamos dentro de um mesmo contexto de mundo, num mesmo contexto onde as questões imorais estão presentes nesse mundo e elas acabam por atingir também a igreja. Então, quais os problemas que se colocam diante de nós aqui? O primeiro deles, por que a atitude de condescendência com os pecados imorais é tão reprovável e por que Paulo reprovou tanto a igreja em Corinto? Por que a reprovação de Paulo foi tão forte sobre a igreja de Corinto diante de uma questão de moralidade? Eu sei, isso é reconhecível, diante da circunstância da nossa sociedade e diante do caminho que está seguindo a nossa sociedade, as questões morais têm sido colocadas nem em segundo, mas talvez num terceiro ou quarto plano. Ou seja, a ideia que surge na nossa sociedade é que você não pode repreender ninguém pela sua conduta moral. E a ideia que isso ocorre é porque, então, essa moralidade seria uma construção social, ou seja, parte da sociedade. E você não pode repreender as pessoas por algo que pertence à sociedade. Nota que Paulo não está repreendendo a igreja por uma marca, que era uma marca da sociedade em Corinto, mas ele estava repreendendo baseado não em algo cultural e temporal, mas sim diante da palavra de Deus. E isso depois vai nos levar a algumas conclusões. O segundo problema, afinal, que mal há na libertinagem moral praticada nesse mundo? As pessoas não dizem assim, meu corpo, minhas regras. As pessoas não colocam assim, que o corpo delas será usado de acordo com os seus desejos, com as suas regras, afinal é o corpo delas. Sabe, se a questão fosse tão simples assim, a solução também seria simples. Mas a questão não envolve apenas meu corpo, minhas regras, ou o que eu faço com o meu corpo. É visível na nossa sociedade que grande parte da violência praticada, ela tem cunho sexual.
Ou seja, que grande parte da injustiça e da violência praticada, e aqui se coloca principalmente a crianças e mulheres, ela tem um cunho sexual. Ou seja, a questão da sexualidade é usada como violência. E isso só já demonstraria a seriedade disso. Em terceiro lugar, tratando desse problema, o que impede os salvos em Cristo de acompanhar o comportamento deste mundo em relação às questões do relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher? Literalmente seria dizer para Paulo, Paulo, o que a gente tem a ver com isso? O pai dele teve uma esposa, essa esposa o deixou, e agora ele tomou aquela que era sua madrasta como esposa. O que nós temos a ver com isso? Porque simplesmente nós não nos calamos e deixamos que cada um faça aquilo que bem ele quer fazer. Por que nós não nos calamos e fechamos os nossos olhos? Então, cada um viverá de acordo com aquilo que pretende e com a forma que deseja viver. Eu creio que é uma questão a ser respondida. E, por último, qual a autoridade da igreja em repreender a atitude de seus membros quanto a questões morais? Paulo repreendeu e Paulo tomou uma atitude forte e ele diz, seja entregue a Satanás aquele que tal coisa praticou. Ou seja, da onde vem a autoridade da igreja para ter uma atitude assim sobre a vida de alguém? Eu creio que são perguntas que não são simples, são perguntas que norteiam a vida da igreja e que norteiam também o nosso comportamento. E eu gostaria de respondê-las biblicamente, a fim de que nós entendêssemos em nosso coração e nossa mente a importância disso. Primeiro, há uma questão aqui que deve ser colocada de uma forma muito clara. No verso 1, Paulo cita qual é o pecado havido entre eles. Se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Notem, e é importante que você tenha em mente isso. A regra que Paulo está usando não é a sua moralidade. Irmãos, nós temos que compreender isso. A regra que usamos na igreja, a regra que usamos entre nós, não é aquilo que o pastor Fabiano pensa, ou o pastor Rômulo pensa, ou o pastor Carlos pensa, ou qualquer um de nós pensa. Se nós formos fazer uma lista das questões morais, daquilo que é permitido e não permitido, acredite, cada um de nós nessa noite faria uma lista diferente. Nenhum de nós concordaria sobre isso. Então essa questão não adentra a questão de nossas preferências ou daquilo que nós moralmente aceitamos ou moralmente rejeitamos. A questão aqui não é que Paulo moralmente rejeitava pessoalmente aquela questão. Paulo baseou-se na palavra de Deus e na lei de Deus ao dizer isso. Notem que em Levítico capítulo 20, verso 11, a lei diz assim, e o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Então a lei já citava essa questão. Paulo não está tirando da mente dele. Paulo não está dizendo, olha, eu acho que isso é inconcebível. Olha, no meu pensar, no meu modo de julgar, isso não há como conceber. Não, Paulo não tirou da sua mente. Ele tira da palavra de Deus. E para confirmar isso, Deuteronômio 22, 30 diz, nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez de seu pai. Então aqui a lei de Deus é muito clara quanto a isso. Então quando Paulo ele exorta a igreja em Corinto, ele não exorta ela de acordo com seus pensamentos ou com seu julgamento. Ela faz isso de acordo com a palavra de Deus. Então a igreja ela não exorta os seus membros quanto às questões morais de acordo com o que particularmente um pastor pensa. As questões que pensamos podem mudar de acordo com os anos. As questões que julgamos, elas podem ter mudanças na nossa juventude, ou já na vida adulta, ou já na velhice. Nós podemos mudar de convicções. Ou seja, a convicção de um homem não serve para conduzir isso. O que conduz isso é a lei de Deus. Jamais aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso muda. A lei de Deus não muda. E é por isso que a lei de Deus que deve nos conduzir nisso. Então, o que nós aprendemos disso é que a exortação de Paulo não era uma questão de convicção pessoal ou moralidade, mas baseado na lei de Deus. Então, jamais se engane nem se iluda quanto à seriedade e consequência da conduta moral na vida de um salvo. A lei de Deus está tratando disso. Deus está falando sobre isso, de forma
que não há justificativa que inocente um filho de Deus quanto à prática da imoralidade. Ou seja, aquilo que Deus determinou como pecado sempre será pecado, aquilo que Deus determina como bom sempre será bom. Então nós não podemos, este é o grande ensino do início disto, tratar os mandamentos bíblicos como algo relativo ou cultural. Cultura muda, nossos pensamentos mudam, tudo isso é relativo, a palavra de Deus não é relativa. A palavra de Deus reflete a autoridade do próprio Deus. E quando Deus nos diz que algo não convém, é porque isso não convém. Então, partamos desse ponto. Agora, é preciso que nós observemos, e é preciso que observemos isso com atenção, quais são as consequências disso dentro da vida humana. Eu propus um problema a vocês. Por que Deus não deixa cada um tratar da sua vida? Por que Deus não faz o seguinte? O corpo é meu, a vida é minha, e eu faço aquilo que eu bem entendo. O corpo é seu, a vida é sua, e você faça do seu corpo aquilo que você bem entende. Eu citei um dos problemas disso, que é a questão da violência de cunho sexual. Ou seja, o desejo sexual, ele não é suprido apenas de forma lícita, mas ele é suprido também de forma ilícita através da violência, e o nosso próprio Código Civil vai demonstrar as diversas formas de violência que são impetradas contra o próximo, seja ele homem ou mulher, criança ou adulto. Então isso não é uma questão apenas do meu desejo ou daquilo que eu faço com o meu corpo, envolve a questão da nossa sociedade e do uso disso como uma arma de exploração. Agora, o que nós queremos colocar principalmente dentro disso é quais são as consequências reais da imoralidade na vida de um ser humano. Afinal, qual é a gravidade de tudo isso? Por que a questão da moralidade é tão grave? Eu vou começar de um ponto e depois eu vou expandi-lo no primeiro capítulo da Carta aos Romanos. Primeiro, a ciência, de forma geral, ela olha para o ser humano como fruto da evolução. Então, tudo em nós é fruto da evolução. Tudo em nós é consequência de um processo impessoal, de um processo que deu-se ao acaso, do nada surgiu o que existe, onde não havia vida, surgiu vida. Isso é tão interessante que a própria ciência nega a possibilidade de surgir vida onde não há vida. A própria ciência nega tudo que ela fala a respeito da possibilidade que nós somos frutos do acaso, fruto da evolução, não somos criados por um ser inteligente e muito menos pessoal, mas nós somos frutos realmente de algo que aconteceu. Então não há nenhum propósito em estarmos aqui, não há nenhuma questão futura sobre estarmos aqui. Depois da nossa morte, simplesmente, biologicamente se cumpriu o caminho e assim tudo se termina. Isso a ciência ateísta diz, a ciência que não reconhece Deus. Mas até mesmo a ciência, ou seja, a boa ciência, confirma que tudo isso é impossível. É impossível que nós tenhamos vindo do nada. Alguém nos criou. E esse alguém que nos criou é um ser pessoal, porque nós somos seres pessoais. E a palavra de Deus diz quem é esse alguém. Foi Deus que nos criou. E mais do que nos criar, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós não somos como os animais. Os animais são irracionais, os animais seguem seus instintos, eles não têm a imagem e semelhança de Deus, a alma delas não é eterna, mas todos nós, seres humanos, nós temos um princípio e não teremos fim, a nossa alma é eterna, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e esse Deus que nos criou à imagem e semelhança dele, nos criou para a sua honra e para a sua glória, e Deus estabeleceu limites em tudo o que ele nos deu e no uso do nosso corpo, inclusive. O que a questão da moralidade envolve? Se você pode acompanhar comigo, Romanos capítulo 1, versos 21 e 22, algo importante dizendo aqui, ele diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O que Paulo está dizendo a nós aqui, que Deus realmente nos criou, e que nós, como
O ser humano, como criatura, ele tem negado isso. Ele não agradece a Deus pela sua bondade em nos criar. Ele rejeita as leis de Deus e tudo aquilo que Deus está fazendo e falando a respeito dele. Ele rejeita tudo aquilo que Deus tem estabelecido. Ele não glorifica a Deus. E aqui, então, na sua mentalidade, ele tornou-se literalmente um louco. No verso 28, ele vai continuar nessa mesma proposição, dizendo: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Essa expressão, não se importaram de ter um conhecimento de Deus, vem daquelas pessoas que naqueles dias avaliavam metais raros. Então, quando você tinha, por exemplo, uma porção de ouro, você levava até esses homens que trabalhavam com isso, e esses homens estabeleciam aquele metal a um teste. Então eles diziam: olha, é ouro puro. Ou diziam: olha, só tem metade de ouro, está misturado com outro elemento aqui. Então eles avaliavam literalmente a pureza e o valor daquilo por meio de teste. Quando o verso 28 diz assim: eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, é esse termo. Então ele quer dizer que eles avaliaram o sentimento de Deus e consideraram que, avaliaram o conhecimento de Deus e eles consideraram que o conhecimento de Deus não tem valor. Eles olharam para o conhecimento de Deus. E eles dizem que aquilo que Deus está dizendo não tem valor nenhum para eles. Ou seja, aquilo que Deus está dizendo, o conhecimento de Deus, não interessa a eles. E isso nos leva à conclusão dos versos 23 e 25. Por não realmente reconhecerem o conhecimento de Deus, qual é o comportamento deles? Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. E no verso 25 diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O que isso significa? A partir do momento que você não reconhece a nossa responsabilidade para com Deus, a partir do momento que você não reconhece a bondade de Deus em ter nos criado, a partir do momento que você não reconhece que você prestará contas a Deus, ouça o que eu vou dizer, a partir desse momento, tudo vale. Vale qualquer coisa. A partir do momento que você descarta Deus e diz que Deus não tem nada a ver com isso, a partir do momento que você muda a verdade de Deus em mentira, a partir do momento que você muda a glória do Deus incorruptível na semelhança do homem, você está fazendo uma coisa. Você está negando que esse único e verdadeiro Deus é Deus e você está criando um Deus para você mesmo. E esse Deus que o ser humano cria para si mesmo é um Deus que se molda aos seus próprios desejos. Não, diz o ser humano, Deus não tem nada a ver com a forma que eu uso o meu corpo. Deus não tem nada a ver com aquilo que eu faço, das minhas capacidades. Deus não tem nada a ver da forma que eu obtenho prazer. Deus não tem nada a ver com isso. Eu criei um Deus, o Deus desejo, o Deus prazer, o meu Deus, que se molda aos meus próprios desígnios. Qual foi a atitude de Deus diante disso? Os versos 24, 26 e 28 vão descrever assim, que diante desta atitude, o verso 24 diz que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para quê? Para desonrarem seus corpos entre si, para usarem seus corpos de uma forma não natural. O verso 26 diz, por isso Deus os abandonou ao quê? A paixões infames. Paixões infames são paixões impuras que consomem. Ele vai dizer ainda no verso 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Literalmente, Deus os entregou para que eles façam o que eles bem entendem dos corpos que eles realmente concluem pertencer a eles mesmos. E qual é a consequência disso? O final do verso 24 vai dizer assim, para desonrarem seus corpos entre si. E desonrarem aqui significa o quê? Eu não considero que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não considero
que Deus tem um objetivo para o meu corpo. Eu não considero que Deus estabeleceu limites para o meu corpo. E eu considero que Deus não tem nada a ver com isso. Então, a partir desse ponto, o ser humano desonra a si mesmo. E sabe o que é desonra a si mesmo? Ao invés de agir como alguém criado à imagem e semelhança de Deus. É triste dizer isso. Ele começa a se comportar como um animal. Como agem os animais? Por instinto. Como agem os animais? Sem pudores. Como agem os animais? De acordo com os seus próprios instintos animalescos. Pois ao dizer que eles desonram seus corpos entre si, Deus está dizendo que eles se rebaixam a si mesmos, da posição de criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a coroa da criação. Não há nada mais importante na criação do universo do que o ser humano. Ele é o único criado à imagem e semelhança de Deus. E sabe o que a imoralidade faz? Rebaixa esse ser humano a um nível animalesco. Como se ele fosse simplesmente um animal em seus desejos. No verso 27, o final do verso 27 diz que eles recebem em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Sabe, se nós tomarmos as consequências da imoralidade, você vai tomar, por exemplo, consequências físicas. Pouco se fala sobre isso, mas algumas cidades do nosso país, elas vivem uma pandemia de HIV. O vírus da AIDS circula entre a nossa sociedade e ele tem crescido descontroladamente quanto àqueles que são contaminados. As pesquisas governamentais mostram que as principais vítimas disso, ouça o que eu vou lhe dizer, são mulheres casadas que foram contaminadas pela imoralidade de seus próprios maridos. Isso tem atingido crianças, quando a mulher ela está infectada, então fica gestante, é preciso todo o cuidado com isso. E isso tem atingido cada vez mais o nosso sistema de saúde. Só para citar uma consequência disso. Eu posso aqui, e podemos ocupar tempo com isso, citando o quanto a imoralidade é danosa ao nosso corpo, mas também às nossas emoções e à nossa própria psique, ou seja, o nosso próprio entendimento. É interessante que as questões da imoralidade, elas têm uma característica muito pessoal. Elas escravizam. Poucas coisas são mais escravizantes do que as questões imorais. Poucas coisas escravizam mais a alma de uma pessoa do que a questão da imoralidade. E isso tem consequências também emocionais. Realmente desestabilizando e trazendo uma condição que deteriora a condição emocional da pessoa. Tudo isso causado por quê? Pela prática da imoralidade. E se tudo isso não fosse grave, então nós encontramos isso no verso 32. Paulo encerra assim o capítulo. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam. Notem que isso que está entre parênteses é aquilo que a lei diz. A lei determina isso. Não somente, então agora o comportamento do homem, não somente as fazem, mas também o quê? Se agradam do que as fazem, ou seja, na nossa sociedade, na sociedade humana, a imoralidade não somente é praticada, mas a imoralidade é realmente, se há um chamado a praticá-la, ela é incentivada dentro da sociedade humana. Diante dessa questão, o que a palavra tem a nos dizer quanto à vida moral dos salvos? O que a palavra tem a nos ensinar quanto aos filhos de Deus? Eu creio que o primeiro grande ensino disso envolve o verso 18 desse mesmo capítulo, quando diz, agora estou citando 1 Coríntios, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Notem que a ordem clara aos salvos é fugir.
O que nós fazemos em relação às questões imorais? Só há uma ordem bíblica. Fuja disso, esteja longe disso, realmente saia de perto disso. Essa é a ordem. Há uma gravidade aqui. Ele claramente diz: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, há uma gravidade, a depreciação do corpo humano, o prejuízo do corpo humano. Então ele começa por isso. Depois Paulo vai dizer no verso 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu estou, 1 Coríntios 6,19, isto. Ou seja, ele claramente diz que o nosso corpo é templo de alguém muito especial, do Espírito Santo. Ele diz: olha, vocês não são de si mesmos. Porque a imoralidade é algo absolutamente fora do contexto de um salvo em Cristo. Porque ele foi comprado. Porque o nosso corpo foi comprado. O verso 20 diz: porque fostes comprados por bom preço. A imoralidade não deve fazer parte da vida de um salvo em Cristo, porque o seu corpo não lhe pertence mais. É morada do Espírito Santo e é realmente destinado à glória, à honra e ao serviço de Deus. Por isso que, então, diante disso, ele diz: glorificai, pois, a Deus onde? No vosso corpo e no vosso espírito, ambos pertencem a quem? A Deus. Ou seja, ao praticarmos a imoralidade, nós desobedecemos claramente essa ordem de Deus. Eu quero agora sair de 1 Coríntios e citar 1 Tessalonicenses capítulo 4, quanto à vontade de Deus para nós nessa questão. E no verso 3, Paulo vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, ou seja, de toda forma de imoralidade. Aqui a palavra de Deus está sendo muito clara. Deus tem uma vontade para os seus filhos, é que eles sejam santos também no seu corpo. Vos abstenhais, ou seja, não pratiquem isso, andem longe dessas coisas que envolvam a imoralidade. Então ele nos recomenda no verso 4 que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Aqui uma expressão do corpo de forma realmente honrosa. Como que os filhos de Deus honram a Deus nessa questão? Honre o seu corpo. Tenha cuidado do seu corpo. Não exponha o seu corpo aos olhos de outras pessoas. Honre a Deus através do seu corpo físico. Esta é a vontade dele, que saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra. E Deus assim, ele quer que a nossa atitude seja diferente da atitude das pessoas desse mundo. E ele assim diz no verso 5, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então aqui a imoralidade é uma marca daqueles que rejeitam Deus. Você conhece a Deus? A imoralidade não deve ser uma marca da sua vida. Continuando no verso 6, ele diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Então a vontade de Deus para seus filhos é que eles não utilizem seus corpos de forma a servir de tropeço a seus irmãos em Cristo. Irmãos, quantas vezes esse púlpito é usado para nos alertarmos disso, quanto à vestimenta dos filhos de Deus. E por que tantas vezes nós alertamos a igreja sobre a vestimenta dos filhos de Deus? Por causa de verdades como estas. Deus está dizendo: ninguém oprima ou engane a seu irmão, ou seja, não seja desonesto com seu irmão. E do que Paulo está falando claramente aqui, da forma que nós podemos fazer isso, simplesmente expondo o nosso corpo. Eu não estou dizendo que a igreja não é lugar para expor o seu corpo. Eu estou dizendo que lugar algum é lugar público para você expor o seu corpo. A palavra de Deus está dizendo aqui que nós devemos ser sábios em relação a isso. E ele está dizendo também que Deus trata conosco em relação a isso. E a razão é muito clara no verso 7, porque Deus não nos chamou para o quê? Para a imundícia, mas para a santificação. Ou seja, o seu corpo deve glorificar o seu Deus. E esta é a conduta esperada dos filhos de Deus. Agora, concluindo, é interessante que no capítulo 5 de 1 Coríntios,
Os versos 6 a 8, Paulo vai usar uma questão usada na questão da Páscoa, de tudo isso, e é interessante que ele faça isso, porque ele vai iniciar o verso 6 dizendo assim: não é boa a vossa vanglória. Literalmente, é questões que não são aceitáveis em meio aos filhos de Deus. Nenhuma porção de imoralidade é aceitável em meio à reunião dos filhos de Deus. E Paulo vai dizer a razão disso. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Aqui ele tira uma questão biológica, o uso do fermento, e a sua ação. Ele leveda a massa. Então ele está dizendo, é um pouquinho de fermento numa quantidade muito maior de massa, mas o efeito desse pouco de fermento é visto em toda a quantidade de massa. E ele está usando essa expressão porque, olha, não há níveis aceitáveis de imoralidade na igreja. Não há como nós dizermos assim, olha, pastor, líderes, é só isso. Relevem. Olha, é só aquilo. Todo mundo faz isso. Relevem isso. Paulo está dizendo, não há níveis seguros. Não há níveis aceitáveis de moralidade entre o povo de Deus. Nenhum nível é seguro. Por isso, então, ele diz àqueles irmãos em Corinto, no verso 7, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E ao falar isso, ele está lembrando, ainda já no capítulo 6, aquilo que um dia os coríntios foram. No capítulo 6, versos 9 a 11, é muito interessante que Paulo faz uma lista. Ele começa dizendo, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então o verso 10 traz uma lista do que se encontrava em Corinto. Uma lista que demonstra a moralidade da cidade de Corinto. Ele fala sobre fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, e diz, olha, esses não herdarão o reino de Deus. Essa lista não é aleatória, é a característica da cidade. Então, olha o que é dito no verso 11. E é o que alguns têm sido. Da onde vêm os membros da igreja? Do mundo. Não tem outro lugar para eles virem. E lá no mundo você encontra tudo isso. E é o que alguns têm sido, ou seja, na vida passada nós também fomos assim, mas o que Deus fez? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Literalmente ele está dizendo, um dia nós fomos assim, mas Deus transformou a nossa vida. Um dia nós estivemos naquele grupo. Mas Deus realmente em Cristo realmente colocou, nos inspirou um novo modo de vida, não mais baseado na imoralidade, mas baseado na santidade. E por isso então o verso 8 vai dizer assim, por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo, essas novas criaturas devem se conformar àquilo que Deus quer delas. Como aplicar isto ao final disso que Paulo nos diz? Eu vou citar duas questões de suma importância. Primeiro, igreja, família, e salvos em particular. Jamais permitamos que a soberba espiritual nos ceguem quanto à gravidade dos pecados da moralidade. Jamais. Tanto na questão da igreja, quanto da família, quanto pessoal. Jamais pensemos que aquilo que ocorre no mundo é a regra. Jamais apliquemos para nós, pastor, todo mundo faz. Todo mundo é assim. E eu, numa série de mensagens, usei isso constantemente com vocês. Graças a Deus que nós não somos todo mundo. Aquilo que vale para o mundo não vale para os filhos de Deus. Ou seja, a santidade dos filhos de Deus é algo dado pelo próprio Deus. Então entendermos, com base nisto que Paulo narrou nesse capítulo, que a tolerância ao pecado da imoralidade destrói a comunhão e destrói a própria igreja. Sabe, se Paulo não tivesse tratado disso, a igreja de Corinto havia de ser destruída. Se Paulo não houvesse chamado atenção para isso, a igreja de Corinto realmente teria um trágico fim. Nós não sabemos
com certeza qual foi o fim da igreja em Corinto. Nós sabemos que ela não existe mais no nosso tempo, mas como isso aconteceu, nós não sabemos. Mas isso não aconteceu nos dias de Paulo. Ele evitou isso. Então, por que falar sobre essas questões na igreja? Por que falar sobre moralidade, sobre pecados sexuais, sobre o perigo de todas essas coisas? Meu irmão, porque aquilo que vale para eles, vale para nós. A imoralidade tem o poder de destruir uma igreja. A imoralidade tem o poder de levedar toda a massa. A imoralidade na vida dos filhos de Deus tem o poder de destruir a comunhão dos filhos de Deus e destruir a igreja de Cristo, que é edificada pelo seu próprio sangue. Uma igreja chamada à santificação e não à imoralidade. Então, sempre é tempo de chamarmos a atenção disso. Tenha cuidado com a sua vida particular. Tenha cuidado com a sua prática entre as pessoas. Tenha cuidado com as armadilhas de Satanás. Tenha cuidado com os ardis de Satanás e desse mundo. Tenha cuidado com o seu próprio corpo. Tenha cuidado com o seu testemunho. Isso não vai destruir apenas a sua vida se você cair nesses pecados, mas vai destruir a vida da sua família e potencialmente a existência da sua igreja. Tenha cuidado com questões que são mais sérias do que normalmente nós as consideramos. Olhe para isso com seriedade e com sinceridade. Há um grande risco ao nosso entorno e nós precisamos sempre nos lembrar disso. E a questão, particularmente, que cabe a todos nós. Nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Nós não estamos aqui para glorificar o nome de homem nenhum, mas ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Isso é glorioso. Nós somos a sua imagem. Nós refletimos a imagem do nosso Deus. Ele não nos criou como animais, ele nos criou seres pessoais, capazes de amar, capazes agora em Cristo de escolher entre o certo e o errado, capazes de glorificá-lo pela nossa obediência. Sabe, alguns dias atrás, lendo um livro, eu fui chamado a atenção disso, de como através da obediência Deus nos abençoa. E como através da obediência Ele traz alegria à nossa vida. Obedecer a Deus sempre será o melhor caminho. Viver dentro da santidade de Deus sempre nos trará segurança. O mundo pode dizer que somos grandes tolos, pessoas atrasadas, pessoas que não estão evoluindo conforme os tempos. A evolução não faz parte do nosso vocabulário. A maturidade, sim. Nós não queremos evoluir com o tempo. Nós queremos manter-nos fiéis a quem é o nosso Deus. É isto. Então, meus irmãos, sempre tenham atenção, sempre tenham seriedade nas questões, quanto às questões imorais, a fim de se ver longe delas e a fim de provar das bênçãos de Deus pela santidade do corpo. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor pelo seu cuidado.